Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa segunda edição do DCM, Destrava Capital Markets. O nosso bate-papo que visa trazer inovação, tecnologia, novos avanços regulatórios e outras coisitas mais que gerem um impacto direto no seu dia a dia como um profissional ligado ao mercado de capitais. Hoje, como prometido na nossa última edição, vamos falar de um tema altamente relevante. Um tema que está na ordem do dia. Estamos falando dele mesmo, do blockchain. Blockchain, que é a infraestrutura que nasce lá atrás, através da publicação do white paper do famoso, não tão conhecido assim, Satoshi Nakamoto, quando fala do Bitcoin. Esse mesmo blockchain é a base que está trazendo inovação, por que não falar de disrupção em diversos mercados. No mercado de capitais, essa disrupção, essa inovação, ela não poderia ser diferente. Afinal de contas, o blockchain é a base de infraestrutura onde está sendo construída a nossa moeda digital, o DREX, o Real Digital, que é um CBDC, um Central Bank Digital Currencies. Então, esse CBDC, a nossa moeda digital, lastreada em cima de uma infraestrutura de blockchain, conhecida como DREX. É sobre esse tema e todos os seus impactos no que tange ao mercado de capitais que nós vamos falar hoje. E temos um convidado super especial, meu xará Felipe Martins, para falar desse assunto aqui com vocês. Tudo bom, Felipe? Tudo ótimo, tudo na paz. Beleza. Aqueles que queiram se aprofundar no tema, vamos deixar aqui em algum lugar deste vídeo, nos comentários, na página, um link para que você possa acessar um vídeo mais aprofundado, mais teórico, eu poderia dizer até uma aula, né, gravada pelo Felipe sobre o tema blockchain, para vocês entrarem em mais detalhes. Mas sem muitas delongas, Filipão, conta um pouco aí para a gente, primeiro um pouco sobre você, sobre a sua história, né, com relação ao envolvimento dentro do mundo da Web3, e depois a gente vai trabalhando aqui alguns temas. Bacana, bacana. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, muito especial estar aqui hoje, para a gente poder discutir sobre o assunto, que é muito importante, né? Eu estou acompanhando esse movimento blockchain já faz uns bons anos aí. Eu comecei a estudar isso lá em 2015, 2016, então, assim, foi bem no comecinho sim, muitas pessoas pensam bem antes de mim, mas não comprei Bitcoin naquela época. Eu vacilei, mas e eu estou muito feliz porque o mercado finalmente está acordando para os novos usos da tecnologia, né? Sempre quando eu comecei a estudar tecnologia, eu venho da área tech, e eu vi que o potencial da blockchain é muito maior do que o pessoal estava olhando, que era apenas o Bitcoin, o Ethereum e algumas criptomoedas ali que estavam disputando. E agora ver esse avanço regulatório, toda essa transformação, essa disrupção que o mercado está passando, o próprio DREX, as empresas implementando, utilizando o blockchain das mais diversas formas, isso tudo me deixa muito empolgado. E, bom, estou aqui na vanguarda, estou estudando, estou desenvolvendo vários projetos, inclusive a gente vai lançar umas notícias aí nos próximos dias. Não, já pode falar, já falamos, né? A nossa rede blockchain da ChainX. Isso. Enfim, muita alegria de estar aqui hoje. Muito bom. Sem muitas dúvidas, vamos começar do começo, né? Sabemos que diversos dos nossos seguidores, né, dos nossos usuários, dos nossos clientes, são profissionais do mercado, eles prioritariamente a gente atua aqui no B2B, né, ligado ao sell side e ao buy side. No lado do buy side tem muitos gestores de recursos, muitos gestores de fundos de investimento, principalmente fundos de investimento estruturados, FIP, FDIC, FIPs, FDICs, FIIs, FIAGROS, carteiras administradas. Do lado aqui do sell side, muitas boutiques de investimento, muitos consultores, assessores financeiros que visam emitir papéis no mercado de capitais. Pois bem, esse público é um público
extremamente técnico e capacitado na sua área, mas, assim como eu, muita gente talvez não entenda no detalhe ainda como funciona toda essa lógica blockchain. Se você não se incomodar, vamos começar do começo e conta um pouco aqui para mim, para os nossos telespectadores, né, para os nossos seguidores, conta um pouco para a gente o que é esse tal de blockchain, da maneira mais simples possível. Bacana. Eu gosto de pensar em blockchain como o que é blockchain, né? Se você jogar no Google e falar o que é blockchain, eu vou jogar na sua cara, falar, é um livro-razão distribuído. O que é livro-razão? O que é distribuído? Fica muito difícil uma pessoa assim pegar. Mexe esse conceito, que sempre diz. Blockchain é um livro-razão distribuído que é criptografa já não existe. Fugir. Eu vou te exemplificar, né? Então, assim, vamos imaginar que, por exemplo, eu e você vamos abrir uma empresa. Tá? Então, eu e você vamos abrir uma empresa, a gente pega e cria um contratozinho, falando, olha, você tem 50%, eu tenho 50%. Tu entrou o Joãozinho aqui na conversa. Aí falou, eu vou vender 20% da minha participação para o Joãozinho. E o que eu faço? Eu escrevo um documento, falando, olha, eu, Felipe Martins, estou transferindo 20% para o Joãozinho, pego esse papelzinho, esse papel é a transação. A assinatura é a assinatura digital, assim como todo mundo já está um pouco mais familiarizado, que tem que tirar a assinatura digital para a empresa, para emitir a mesma história. Perfeito. Só que você vai fazer tudo isso digitalmente e você envia essa transação para todo mundo que está na rede, que no caso somos nós três nesse exemplo. O conjunto dessas transações, quando você junta essas transações, você cria um bloco e depois você vai concatenando um bloco depois do outro para formar a blockchain. Então, a blockchain ela é um histórico de transações. Né? A grande inovação que veio, assim, Bitcoin veio lá. Vamos criar uma moeda descentralizada e eles conseguiram criar isso através desse sistema de transações distribuídas, um banco de dados distribuídos. E depois veio o Ethereum, com os contratos inteligentes, que é pensar o seguinte, olha, eu tenho um banco de dados que está acontecendo ao redor do mundo, né? Eu tenho aqui uma regra simples, que é, se tiver assinatura, você transfere para a pessoa. Se não tiver assinatura, você não transfere. E se eu colocasse outras regras? E aí você cria os contratos inteligentes que você pode colocar regras do tipo, olha, se acontecer tal coisa, transfere, deixe de transferir, ou bloqueie os fundos de tal pessoa, ou enfim, ele abre a possibilidade da utilização desse sistema para infinitas possibilidades. Aí cabe a criatividade do que vai ser dado, né? Então a gente está vendo todo um movimento de aplicações surgindo e a gente ainda está indo apenas no começo. Devemos dizer que o Bitcoin foi ali quem desbravou, né? Começou esse conceito e sem preciosismos técnicos, né? E o Ethereum, como rede, foi quem trouxe uma aplicação para uso dos smart contracts, são os contratos inteligentes. Exatamente. Ou seja, a possibilidade de você programar relações contratuais em cima da rede. Exato. Perfeito. Te veio, então, Felipe, e é uma dúvida que eu sempre tive, o conceito Web3. Por que se fala tanto que o blockchain está inserido na Web3? O negócio do Web3 assim, existe o pessoal fala que, olha, primeiro tem o Web 1, que é o Web 1.0? É palha estática. Você interage ali com aquilo, você consome aquele conteúdo, aí depois o Web 2, surge com PHP, com a linguagem PHP, que aí permite você interagir diretamente com a página web, então você não a consome, mas você pode postar um comentário. Então o usuário começa a participar da rede, começa a haver uma troca de informação entre várias partes. E a Web3, o pessoal fala, olha, é um movimento onde você cria a escassez digital. Né? Você tem elementos dentro da internet que simulam o que acontece no mundo real. Você digitaliza, você leva, né, para o digital ativos, negócios, ações
dentro da Web3, você, de fato, tangibiliza digitalmente um mundo físico. Exatamente. Assim, é um movimento mais ideológico, assim, tem muita discussão sobre o que é Web3, o que não é Web3, mas eu particularmente enxergo dessa forma, porque realmente houve um momento de disrupção aí. A gente não conseguia criar escassez no mundo digital. Você te passa um arquivo, você pode copiar e copiar para todo mundo, mas hoje, por exemplo, com os NFTs eu consigo garantir que, por exemplo, a posse, pelo menos, se eu sou o autor e postei aquilo ali primeiro e transferir para você, você fica com aquela posse digital daquele arquivo. Você tem a propriedade daquilo e garantido a posse daquele ativo, né, garantido. Bom, então o blockchain, com as suas evoluções, principalmente após, né, o fomento dos smart contracts, dos contratos inteligentes via o Ethereum, começa a possibilitar, dentro desse emaranhado todo que a gente vive de Web3, começa a possibilitar a digitalização das relações, dos ativos, das relações. E daí começa a surgir outras palavrinhas aqui, que a gente ouve falar muito, como, por exemplo, a tokenização. Esse tal de tokenização. O que é tokenizar algo? Tokenizar algo é eu pegar, justamente trazer, né, como a gente conseguiu criar agora com a possibilidade da escassez digital, né, não conseguir replicar alguma coisa indefinidamente na internet, eu posso replicar, eu posso colocar em um contrato inteligente a posse de algum ativo. Então, esse ativo pode ser qualquer coisa, né? NFT, o exemplo da arte que eu te dei, é um exemplo de tokenização de uma obra de arte ou de uma música. Ou O macaquinho do Neymar, que ficou famoso. o macaquinho do Neymar. Então, ingresso, show, enfim, figurinha, que vem os jogos NFTs que estão se popularizando. Eu gostava muito de Magic quando era criança, então quando eu vi isso eu achei muito legal. E a tokenização também, além de um item individualmente, que um NFT é algo que você não pode dividir, ou uma coisa que é única, também tem os tokens fungíveis, que são os tokens que podem representar, por exemplo, qualquer coisa. A gente tem, existe no caso aí o SDT, por exemplo, que é um token que representa o dólar digitalmente dentro de as redes blockchain. E claro, não vamos entrar aqui na discussão se é válido, se não é, mas a questão é a seguinte, que ele tenta simular isso, ele consegue, né, tá movimentando aí tudo mais, então assim, você consegue colocar, por exemplo, uma porcentagem de uma empresa, ou literalmente qualquer coisa. Real World Assets, que a bolsa do China, né? O Paulo muito bem colocado. A única palavra do hype que eu ia dar sequência aqui, você já antecipou, que é o RWA, né? O Real Assets. Isso. E daí a gente começa a ter uma bifurcação bem interessante para o nosso público, e que são ativos que podem ser tokenizados. Então, no fim do dia, a gente está aqui falando que tokenização nada mais é do que a representação de um ativo, um ecossistema digital em cima nesse emaranhado que a gente não quer de Web3, e roda, ou preferencialmente roda em cima de uma blockchain. Ok. Essa tokenização, esse token representa algo. Esse algo, sendo um RWA, né, um World Asset, em sua grande maioria, não tem uma relação direta, ou não deveria ter uma relação direta com o mercado de capitais, com um valor mobiliário, por assim dizer. Pode ser uma tokenização de um carro, de um tênis, de um ativo imobiliário, pegadinha já manifestada, né, por diversos reguladores, né, pela SEC nos Estados Unidos, pela CVM aqui, vem quando você tokeniza determinado ativo e você pulveriza, você promove uma oferta pública daquele ativo tokenizado ou daqueles tokens, com promessa de rentabilidade, com dependência do esforço de um terceiro. Tem até um nome técnico que é o teste de Hawke, né? Que determina se é ou não
um valor mobiliário determinado ativo. Fato é que, vão sendo, os reguladores no mundo, eles começam a entender que a aplicação da tokenização, o uso do blockchain, para as transações financeiras, né, dentro do universo do mercado de capitais, ela de fato tem uma relevância enorme, uma aplicabilidade gigantesca e tende a desburocratizar, tende a baratear, tende a desintermediar as transações. Aí a gente começa a entrar na seara que nos interessa bastante, né? Que é a utilização do blockchain, utilização dos smart contracts nas transações convencionais do mercado de capitais. Afinal de contas, quando a gente fala de contratos inteligentes e a gente olha, né, para as possibilidades de aplicação dentro do mercado de capitais em si, toda transação, toda relação no mercado de capitais, seja a emissão de uma dívida, né, um DCM, né, um Debt Capital Markets ou até um ECM, é um contrato. E se a gente está falando de um contrato, né, um CRI, um CRA, um CR, uma debenture, um boletim de subscrição, tudo é um contrato. E esses contratos, eles possuem várias regras. Ora, se essas regras elas podem ser, de alguma forma, automatizadas, a coisa começa a ficar bastante interessante, porque eu tendo a eliminar uma intervenção humana, ou pelo menos um excesso de intervenção humana, que é muito passível a erro, é passível a morosidade, a feriados, a erros, né, de fato, né, no fim do dia, e começo a trazer uma maior celeridade, uma desintermediação, com perdão aqui da redundância, é uma palavra de fato importante. Nesse contexto, a gente pode dizer, então, que o Drex ele vem atender essa demanda? Como é que você enxerga o uso, né, das moedas digitais, ou melhor, das CBDCs, né, nas moedas padrão, né, fiat digitais institucionalizadas, como uma forma, uma maneira da gente otimizar o uso do blockchain dentro do ambiente do mercado financeiro e, no nosso caso aqui, se atendo naturalmente ao mercado de capitais? O que acontece? Houve uma disrupção na criação dos contratos inteligentes. Então, a aplicação, os tokens, os NFTs, são a aplicação do Bitcoin, foi a primeira, que era a mais óbvia. Aí depois veio os contratos inteligentes com a criação de tokens, NFTs, que também são aplicações ainda óbvias. Ou seja, porém, esse universo ele vai abrir, o Drex ele está aí, ele vai, desde né, que ele começa a olhar também para isso. Que o que é? Justamente o que você falou. A gente trabalha com contratos, tudo. Sua empresa é um contrato, um CLT é um contrato, casamento é um contrato, tudo é um contrato, né? Mas a interpretação do contrato muitas vezes depende de coisas assim que são muito subjetivas. A gente faz de tudo, né, quando está escrevendo um contrato para ser o menos subjetivo possível, porém, enfim, acontece. A gente coloca. Acontece sempre. Não deve ser muito. O que acontece? Quando a gente cria os contratos inteligentes, a gente tem a possibilidade de colocar um código binário, ou é sim, ou é não, ou vai acontecer, ou não vai acontecer. Se acontecer uma quantidade de votos, faça tal ação. Então, quando a gente começa a colocar, a digitalizar esses contratos, a gente não só automatiza, mas a gente padroniza e traz muito mais segurança, credibilidade, velocidade para diversos segmentos. Eu vejo essa evolução como uma evolução natural. Tanto é que cada vez mais vai ser mais falado sobre blockchain, vai ser mais utilizado blockchain em diversos tipos de situações diferentes. Até ele vai ser utilizado como infraestrutura, né? E nós aqui com técnicos do mercado, profissionais, a gente precisa, né, entender para aplicar esse processo de digitalização dos nossos negócios, mas eu entendo que
cada vez que a gente tem uma adoção maior, né, do blockchain em si, dos smart contracts, a gente deve ouvir falar menos, pelo menos os usuários comuns. Exato. Concorda com isso? Com certeza. É uma tecnologia que vai ficar por trás, né? Dificilmente é que nem o Pix, você não sabe o que está rolando lá por trás do Pix. Aí, o cara criou uma tecnologia XY bolinha, colocou o nome lá dentro, mas a gente usa o Pix todo dia, mas nem percebe que a gente está utilizando aquela tecnologia. A ideia vai ser a mesma. Você vai usar contratos inteligentes para fazer uma transferência de um carro, para comprar uma casa, para fazer um casamento, para tudo, mas você não vai ver. Né? Casamento a gente dá risada, mas é de fato, porque hoje no cartório os cartórios devem cada vez mais ser, não vou dizer substituídos, né? Mas vão aderir também. Exatamente. Acho que é um caminho natural eles aderirem também a essa tecnologia. Com certeza. Com certeza. E aí estávamos aqui falando do Drex, né? Como uma CBDC, você entende que a chegada do Drex deve vir, foi adiado, né? Deve vir no ano que vem, 2025. Ele tende a facilitar essa adoção do uso da blockchain, dos vai facilitar a adoção para as empresas. Né? Como é um sistema que ainda vai ser fechado e vai ser liberado para alguns autores apenas, né, fintechs, bancos, estimular a utilização dentro das empresas. O usuário vai utilizar, não vai saber que ele está utilizando, mas vai acabar utilizando também. E também eu vejo como um ponto muito positivo, porque hoje a tecnologia blockchain ela não é muito utilizada porque, sim, ela é um pouco complexa, existe falta de mão de obra no mercado, então existem certos problemas nessa parte da tecnologia, e aos poucos, né, com esses incentivos, a ideia é facilitando o uso, ficando mais comum, tendo mais mão de obra disponível no mercado, tendo mais aplicações. Eu fico abismado porque, por exemplo, cara, o Ethereum foi em 2014 que lançou, a gente está em 2024, 10 anos depois. Eu vejo poucas aplicações. Assim, existem aplicações maravilhosas, DeFi, o Web3, que o pessoal todo mundo fala, mas assim, ainda são muito poucas aplicações perto do que é possível se chegar com essa tecnologia. Eu acho muito interessante essa tua colocação, até porque a criação, né, o teu envolvimento com o empreendedorismo, né, ligado, né, à criação da Bywise, que também é o nome da empresa, mas também leva o nome da rede, né, da infraestrutura Bywise, inclusive para quem tiver interesse mais técnico também, vamos compartilhar em algum lugar um paper, um white paper escrito pelo Felipe, né, e também pelo Henrique, isso, da UNB, acerca das aplicações e dos usos, né, e das respostas a determinados problemas que a rede, né, a Bywise, resolve. Então, você vai encontrar algum lugar aqui, vale muito a pena a leitura, técnica densa, mas certamente estamos aqui, o Felipe adora discutir o assunto, também está à disposição para quem tiver interesse em se aprofundar. Mas voltando então ali a lógica das aplicações, da aplicação, quando você fala aplicação, é a construção de um software, de um ferramental, de um front, para que qualquer ignorante como eu no tema possa utilizar o poder da blockchain. E estou correto assim, em afirmar que é exatamente esse o desafio que você vem tentando resolver, né, enfrentar com a Bywise ao longo do tempo? Isso, exatamente. Eu vejo que existem muitas barreiras ainda para se utilizar a tecnologia de forma ampla, e a gente focou nos principais pontos os pontos de maior estresse da tecnologia, que é a usabilidade dela. É um pouco complicado ainda você utilizar a tecnologia. Tem uma barreira de entrada muito alta, até para o pessoal de Web3, assim, não sei se você já fez, mas tenta usar um protocolo de DeFi. Você tem que passar umas aulas ainda, tem que estudar. Já tentei e não consegui. Então, não é tão simples, não é tão simples. Então, assim, a gente focou muito nessa parte da usabilidade, tanto para
para quem vai implementar a tecnologia, quem vai construir a tecnologia, quanto para quem vai utilizar, e nos desafios que as empresas estão com dificuldade para fazer a adoção relativo à escalabilidade, relativo à segurança, privacidade, que a gente acompanhou algumas empresas e viu que existia esse ponto de estresse e a gente trabalhou bastante nessa tecnologia, nesses pontos. Isso. Muito bom. Quando eu trago, né, o nosso foco para o mercado de capitais, e aí já falando um pouco da Chainnet, que está sendo construída usando a tecnologia da BioWise, quais as aplicações que você enxerga, ou melhor, quais os usos mais óbvios para esses usuários, né, que nós seremos os primeiros, né, naturalmente nós como Blocks plataforma, iremos lançar a nova versão da plataforma muito em breve, mais um spoiler aí para o pessoal, que nascerá em cima da rede blockchain, de money e de blockchain Chainnet, de forma que todas as transações, smart contracts, etc., eles possam ser rastreáveis, escaláveis, seguros, etc. Mas, quando a gente olha para outros players, né, do mercado de capitais que estejam nos assistindo aqui, estejam olhando e falando, poxa, eu gostaria também de conectar a essa rede, conectar a Chainnet. Naturalmente, a primeira pergunta que se faz é, quais os benefícios? Quais os benefícios? O que é que eu ganho com isso, né, no português claro? Uhum. E, além de quais os benefícios, o que é necessário para dar esse passo? Uhum. Perfeito. Quando a gente vai digitalizar o mercado de capitais, colocar ele em forma de contratos inteligentes dentro de uma blockchain. Quais que são os ganhos disso, né? Primeiro ganho, óbvio, é a segurança. Você tem ali uma rede extremamente robusta, extremamente segura, que vai impedir com que problemas aconteçam, o sistema saia do ar, que, assim, mais baixo nível, no alto nível a gente tem mais segurança contra fraude, a gente tem mais transparência para todos os participantes da rede. Além disso, a gente já está ali no escopo ali da propriedade, a posse dos contratos. Mas, além disso, a gente tem a questão da rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Por que o Bitcoin ele ficou tão famoso e mudou tanto a forma como as pessoas olham o dinheiro? Quem olha o Bitcoin fala assim, nossa, isso é lindo. Porque tudo ali é transparente. Né? Você consegue olhar toda a rede e saber, você não necessariamente consegue ver o saldo das pessoas, mas você consegue ver o que está acontecendo ali, você consegue auditar, você tem uma transparência no processo. Então, assim, hoje, eu já assisti algumas palestras das pessoas falando sobre o sistema financeiro e falo assim, nossa, cara, isso é um monstro debaixo de um cobertor que quando mostra ele assim, todo mundo, meu Deus do céu, por quê? Porque tudo está escondido. Né? Então, imagina você criar um sistema que é seguro, que é transparente, que vai trazer a confiança do investidor, a confiança de quem está botando dinheiro naquilo, e também do buy side quanto no sell side, né? Você trazer essa segurança, a transparência, a robustez. Então, assim, os benefícios, eles são muitos, né? Então a gente tem segurança, rastreabilidade e o back-office. Eu funciona um pouquinho para a nossa problemática do dia a dia, que está nos assistindo, nos acompanha, que trabalha com operações estruturadas, principalmente, né, operações high yield, estruturadas, menores, como CRI, CRA, debênture, etc. Esse tipo de emissão sabe que o grande desafio é no pós, ali no back-office, ou seja, acompanhar a garantia, lastro, execução, inadimplência. Aí é a melhor parte, que é a automatização. Quando você cria um contrato inteligente, você cria um contrato que ele é auto-executável. A gente define as regras ali naquele contrato e aquele contrato vai acontecer.
Ele não vai depender de um ser humano, vai precisar de uma ligação, não. A coisa vai acontecer. Se você conseguir atingir as cláusulas, as metas até aquele determinado dia, até aquele determinado horário, deu uma entrada na blockchain, beleza, entendeu? Então, assim, você cria uma automatização que vai agilizar os processos, né, em todo o pós-venda, ao mesmo tempo que você vai trazer muito mais segurança e certeza para o investidor, para o sell-side, porque o sell-side vai ter os casos, ele conhece todas as regras, conhece todas as condições, e não tem que ligar, não, tem como prorrogar mais 30 dias aí, não dá. Isso é música, né? É isso mesmo. Isso é música, né, para os ouvidos, né, do mercado, e para aqueles que são um pouco mais velhos, né, como eu, apesar de parecer essa jovialidade aqui, né, o sol da Bahia, nascido e criado na base do Dendê, mas já lá se vão um pouco mais de 20 anos aí de mercado, e já muito se fala, né, do uso do blockchain, da tokenização, dos smart contracts como forma de democratizar, trazer mais segurança e automatizar os processos. Tá quase igual aquela história, né, famosa do caviar, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar. E mas é que parece a sensação que a gente tem hoje, vendo as evoluções no mundo e as evoluções locais, né, tanto regulatórias quanto os projetos, e claro, não vamos esquecer dele, né, os projetos, o principal deles, capitaneado pelo Banco Central, que é o Drex. A gente pode dizer que a fase ali do caviar vai passar? Sim. Você começa a enxergar assim, de fato, adoção, aplicabilidade, ou ainda com o Drex de uma forma, é um começo, mas ainda falta a infraestrutura no entorno para que isso tudo funcione. Deixa eu fazer até a pergunta. Uma vez o Drex operacional, a gente tem ali a moeda, a gente tem a rede, e eu quero que você conte um pouquinho melhor sobre a estrutura atual do Drex, né, a rede, assim, em cima da Hyperledger, etc. Mas para que, de fato, a gente tenha as automações e a efetividade com relação a esse back-office, né, operacional, a gente precisa também que os cartórios se adequem a esse tipo de tecnologia, afinal de contas, as garantias são registradas lá, a gente precisa que as outras entidades, né, que estão envolvidas nas diversas operações também mergulhem, né, nessa nova adoção de polos, de tecnologia. Você que faz parte da comunidade blockchain já há algum tempo, tem visto as iniciativas acessórias ao mercado financeiro, ao mercado de capitais caminharem? Como é que está isso, a sua visão? Desse ponto, do ponto de vista regulatório, ainda vai precisar ser, a gente ainda vai ter que passar por algumas coisas. Muitos debates. Muitos debates. Porém, do ponto de vista tecnológico, eu vejo muita evolução e vejo, inclusive, acho que alguns casos, inclusive estava conversando com a Jéssica sobre semana passada, de contratos inteligentes que estão sendo auto-executados quando as cláusulas não acontecem. Então, por exemplo, tem um trator, eu não sei de qual marca que é, mas se você não pegar o lugar dele, ele simplesmente desliga. E você não sai do lugar. Então, você não pagou, isso é um contrato inteligente. Ele foi auto-executado, verdade? Você impede que a pessoa ligue o trator de locação, né, que se você não pagar o contrato de locação, ele está ligado na rede e logo na inadimplente, tu para. Então, para, fica uma parada para o pessoal buscar. Então, assim, isso, existem, sim, a gente depende do regulador, né, para muitas coisas, porém, existem mecanismos que a gente pode, que a tecnologia está aí justamente para automatizar e facilitar. O exemplo do trator foi um, né? Agora a gente também tem outros mecanismos que já são utilizados hoje na sociedade, que é o certificado digital, a assinatura digital, tem muita coisa que você pode fazer a partir disso. Então, que eu vejo, de passagem, foi uma mudança, sim, importante, né, no dia a dia.
Com certeza. Eu cansei de ter que ir a cartório, de fato, reconhecer firma, e, enfim, fazer transações, né? Hoje, se eu quiser assinar um documento, eu uso minha assinatura digital, não preciso ir no cartório lá, assinar, reconhecer firma. Faz tempo a última vez que eu fiz isso. Acho que quando eu comprei o carro. Mas, mas assim, Que você nem precisa mais, hein? é, Os sistemas já tem do Detran, São Paulo e vários outros estados, 100% digital. então, é um caminho natural. A gente vai caminhar para que realmente a propriedade vire digital, 100% digital. Enquanto isso não acontece, a gente pode utilizar outros mecanismos, né? É, e, e assim, é, mesmo às vezes não executando, por exemplo, tudo ali no smart contract, né? Você tem os chamados, você tem duas pontas. Você tem a transparência da blockchain, que vai te mostrar falando, olha, não necessariamente, por exemplo, ele executa uma ação, mas ele mostra, olha, tal cláusula foi executada, precisa fazer tal coisa. Vai ali estar transparente para todos os autores da rede, e aí cabe ao ser humano ali executar. Existe também a outra ponta que eu vejo poucas pessoas falando, que são os oráculos. O que são os oráculos? São agentes que vão ficar pegando os dados do mundo real e trazendo para a blockchain. Então, por exemplo, Isso. o exemplo do trator, por exemplo, ele espera um pagamento. Se o pagamento não ocorrer, como esse pagamento, por exemplo, pode ser em dólar ou em real, ou tem um sistema de pagamento. Provavelmente em alguma conta já especificada. Isso. Se não aconteceu aquele pagamento, inclusive que ficou olhando e falou, não aconteceu o pagamento, então ele já automaticamente já insere o dado na blockchain e a blockchain faz O que tem que fazer. o que tem que fazer. Então, são duas pontas. Eu acredito que o caviar vai chegar porque a gente está a tecnologia está ficando mais acessível. Hoje estão ficando mais, está ficando mais popular a tecnologia. Nós estamos começando a olhar para as duas pontas ali, tanto para o lado dos oráculos quanto para o lado da execução. As coisas estão cada vez mais digitais. Então, eu não sei, olha, eu particularmente chutaria uns 10 anos, assim, acho que para estar assim, tudo tá digital e você literalmente não pagou seu aluguel e acho que nem isso. Hoje no Airbnb, acho que daqui a uns 2 anos, se você não pagar, o negócio a pessoa já vai te trocar sua senha do. Não vai mais conseguir entrar. Bom, né? Se você não pegar ela vai parar na rua. Eu acho que é uns 2 a 10 anos, acho que no máximo, a gente chega nesse ponto. Isso é um negócio, Realmente tá tudo digital. e é um negócio muito interessante, né, Felipe? Porque quando a gente mistura, né, o tema muito bem colocado por você e tópico nosso aqui, blockchain, smart contracts, digitalização dos contratos, né, colocar tudo ali na rede, a tão falada Web3, e a gente junta com isso inteligência artificial, que é uma outra caixinha extremamente importante, com IoT, né, que tem tudo a ver com o trator, com o carro, com o sítio do Airbnb. Realmente a transformação que nos espera, não sei se é difícil precisar, mas 10 anos, 5 anos, 6 anos, né? Quem sabe? Isso é. E aí, dentro da nossa proposta, né? O fato é que aqueles que querem estar preparados para esse futuro não tão distante precisam se movimentar agora. E aí a hora de começar a se aprofundar, desmistificar, tirar o véu ali da, das hype words das dificuldades técnicas, etc., e começar a entender como adotar, como trazer a adoção desse tipo de tecnologia, e aí me referindo especificamente aos smart contracts para o dia a dia das operações das empresas, agora. Né? Agora. O momento é agora. E aí, antes da gente aprofundar mais ainda aqui na infra do Drex, muito voltado ao mercado financeiro, mercado de capitais, naturalmente, como primeira camada de uso, o que você pode contar para a gente de aplicações óbvias poderiam ser transformacionais ou trazer um impacto significativo nas empresas convencionais? Uhum.
É porque a Bywise, ela tem diversos casos, né, de uso em cima de relações empresariais convencionais, contratuais. Você falou de inteligência artificial, né? IoT. A Bywise ela foca muito na questão do IoT, permitir a interconexão de diversos sistemas dentro da blockchain, facilitar essa interconexão. E a gente está vivendo na era do Big Data, né? Então a gente coleta muito dado. A blockchain, ela coloca esses dados de forma muito mais transparente. Então quando você junta blockchain com inteligência artificial, análise de dados, você consegue, você tem ali uma tríade que, assim, é muito poderosa. E a tempestade perfeita. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, porque com transparência, com segurança. Então, assim, quando você junta tudo isso, isso é altamente transformador, né? Independente do setor que você olhe. A inteligência artificial, ela traz automatizações, ela traz otimizações em cima de toda a empresa, né? Enfim, a rastreabilidade, a transparência, ela cria confiança em todas as partes envolvidas, porque, sim, você pode pegar um restaurante, aí você fala, pô, o restaurante pode ser simples, mas na hora que você entra, você descobre que não é simples. Você tem stakeholders, você tem fornecedor, você tem... E de onde é que veio a carne que você comprou? Se você comprou uma carne ruim, se o cliente passar mal, quem é que ele vai reclamar? Rastreabilidade se essa carne é importada, não é? Então, assim, quando a gente fala de... Hoje a Bywise ela é muito utilizada para rastreabilidade, né? Então, trazer a transparência dos processos para a mão do consumidor. A gente foca muito nisso. Acho que as empresas, no geral, não necessariamente que lidem com o pagamento, né? Mas sempre falam em blockchain, o pessoal liga com rede de pagamento, com criptomoedas e tudo mais, mas acho que vale a pena desafiar um pouquinho, começar a pensar um pouco mais fora da caixa e pensar, poxa, que tipo de processo seria interessante eu ter um pouco mais de transparência, ou trazer um pouco mais de automatização de alguns certos processos, e sim, existem muitas aplicações, né? Mas o que eu mais vejo, assim, realmente é transparência, é rastreabilidade, e automatização de processos em diversos setores. E que naturalmente envolvem contratos. Né? Naturalmente envolve formais ou informais. Você entrou ali no setor, pediu um prazo de comida, você tem um contrato de consumo ali acontecendo naquele momento. Dá para devagar bastante, né, em várias aplicações. Sim. Vamos olhar agora um pouquinho para o Drex. Sem querer naturalmente aprofundar no tema, afinal de contas tem muito material disponível, o Fábio Araújo e todo o time do Drex está fazendo um trabalho excepcional, principalmente de divulgação, de participação de fóruns, de seminários, etc. Recentemente foram diversos eventos grandes sobre o tema. Tivemos o Web Summit, onde houve diversos painéis falando desse assunto. Mais recentemente, a Febra Bantec também, palavra de ordem, né? Tokenização, blockchain, Drex, etc. Mas, de uma maneira simples, como se dará o funcionamento do Drex? Ou melhor, que não dá para a gente prever o futuro. E a infraestrutura do Drex ela está construída hoje, da maneira que está posta nesse momento. Hoje ela está construída em cima do Hyperledger, né, que você citou, que é uma blockchain permissionada, é uma blockchain voltada ali mais para as empresas. E, assim, até onde a gente sabe, o Drex ele vai acontecer, vai ser o real de varejo, real de atacado, né, que vai ser o real que vai correr entre os bancos. Então, a gente ainda não está muito certo o que vai ser, ainda está tendo muita conversa, muito debate. Já temos alguns projetos ali do real digital, alguns testes já acontecendo com o real digital dentro da infraestrutura.
porém ainda está, acho que um pouco ainda no começo, né? Acho que ainda vai rolar muito chão ainda. Principalmente vai rolar muito chão ainda. Porque são os temas sensíveis, né, que ainda estão em discussão, natural, tem que estar mesmo, né? E o nosso Banco Central vanguardista foi eleito o melhor do mundo, inclusive, ano passado, o início desse ano, com uma revista especializada, muito por conta do Pix, e o Drex, sem dúvida, também segue ali esse caminho. Mas quais são os temas mais sensíveis, né? Pelo que eu me recordo, privacidade, escalabilidade e programabilidade. Quando a gente fala da programabilidade, do que é que nós estamos falando? Programabilidade é o seguinte, a capacidade de eu programar o meu dinheiro, né? São os contratos inteligentes. Quando a gente fala dessa tríade, existe a tríade das blockchains públicas, que é, assim, você pode escolher dois lados do triângulo, mas você não pode escolher os três, que é escalabilidade, segurança e descentralização. Isso nas blockchains públicas. Perfeito. Você sempre escolhe dois desses lados, você nunca consegue escolher os três. Existem mais de 60 blockchains, 60 mil blockchains, é uma coisa assim, é um número muito grande. Então, existem várias blockchains, vários tokens, criptomoedas no mundo. A criptomoedas, existem mais de 60 mil criptomoedas no mundo, uma boa parte delas se propõe a resolver esse problema. Perfeito. Então, é um problema que está em aberto, né? Não é um problema de uma solução só, existem várias soluções possíveis, e o mercado está testando, enfim. Dentro das blockchains privadas, a gente tem essa tríade também, porém, quando você fala privada, você está falando das blockchains voltadas para as empresas, por exemplo, o Drex, por exemplo, a Chainax. O que é? Existem os três problemas, né? Escalabilidade. Então, quando você coloca uma blockchain com muita programabilidade, ou seja, com contratos inteligentes, a capacidade de processamento da rede cai bastante. Então, você perde a escalabilidade. Então, não permite fazer muitas transações na rede, logo fica limitado o uso daquela tecnologia. Aí você pode escolher escalabilidade, porém você perde a programabilidade. E aí, quando você tira a programabilidade, você tem uma aplicação que serve, por exemplo, para fazer uma transferência simples de tokens, ser um PIX, né, um PIX dos bancos. Pode funcionar? Pode, mas assim, não entende todo o potencial, né, que tem. Exato. É verdade. E terceiro, a privacidade, né? A privacidade é o mais difícil desses desafios. Inclusive, é o desafio que fez essa prorrogação, né? Até onde eu saiba, foi o que prorrogou a utilização do Drex. E a privacidade, o que é? Muitas pessoas olham assim, o Bitcoin ele é seguro e anônimo, né? A gente não saber o meu saldo, as criptomoedas, e até tem, assim, o pessoal fala, as criptoativos são utilizados para coisas assim não ilícitas e tudo mais, mas na verdade até foram ali no comecinho, só que tem um problema, tem um porém. O que é a blockchain? São todas as transações, desde o início, ou seja, desde 2008, todas as transações estão ali públicas, abertas para todo mundo. Naqueles blocos. Dentro dos blocos. Então, assim, você, com esse histórico, você consegue, e outras ferramentas, você consegue rastrear para onde o dinheiro foi indo. Então, assim, hoje, se você me passar a sua carteira de criptomoeda, o código da minha carteira, né, meu ID, eu vou ver o seu saldo inteiro. Seria interessante você me passar o seu e-mail e eu ver o seu extrato bancário. CPF. Se você passar o CPF, eu vejo o seu extrato bancário. Então, assim, existe uma questão da privacidade que ela é muito grave, ela é muito séria. Dentro do mercado de blockchains públicas, tem algumas criptomoedas que são especializadas justamente dentro da parte de privacidade, porém elas perdem a programabilidade ou a escalabilidade, que é o mesmo problema, né? E como resolver, aí vai fica aqui a chamada para o pessoal, né, quem tiver interesse em aprofundar nesse assunto, né, vou deixar os contatos aqui do Felipe e de novo, né, para quem está
acompanhando essa parte aqui agora e perdeu ali o iniciozinho, também estamos deixando aqui o nosso white paper, né, que trata exatamente dessa tríade e algumas propostas de resolução desse desafio, né, desse problema. É interessante. Então, o Drex está ali em cima de uma rede permissionada, e é construída hoje na infraestrutura da Hyperledger. No fim do dia, Ethereum, correto? Na prática, também traz alguns desafios, né, dentre vários outros que a gente conversou, mas talvez o desafio técnico de você programar, de você usar, de você criar, né, de pessoas comuns ou minimamente capacitadas conseguirem desenvolver aplicações em cima. entra muito no que eu falei, assim, a gente já está há 10 anos desde o surgimento da primeira máquina virtual que roda dentro de uma blockchain, a EVM, e mesmo assim a gente tem poucas aplicações perto do potencial máximo dessa tecnologia. E assim, quando a gente compara com outros setores, com outras tecnologias, o avanço que ela está tendo, principalmente quando a gente pensa na quantidade de pessoas que estão utilizando, estão tentando criar alguma coisa ali com a blockchain, ainda está lento. Né? E por que está lento? Porque hoje você criar um contrato inteligente não é uma tarefa trivial. É bem complexo você criar um contrato inteligente, tanto é que são poucas aplicações. Né? Então, além disso, você conectar com a tecnologia blockchain é muito difícil. Então, por exemplo, o primeiro uso que você pensa, pô, eu quero sei lá, aceitar pagamentos. Eu tenho um blog, eu quero aceitar pagamento no meu blog. Tenta fazer para você ver. É extremamente complexo. Você pode ser um programador, mas mesmo assim vai ser complexo para você. Então, assim, societies, agora até os próprios bancos, né, as fintechs estão tendo dificuldades, às vezes tem que contratar uma empresa especializada para poder aceitar, fazer as integrações. Então, assim, hoje é uma tecnologia difícil de ser utilizada. E a gente trabalhou bastante ali na Bywise, na TeamX, que é o que a gente quer resolver, que é criar uma tecnologia que seja mais acessível, que seja possível você criar contratos de maneira mais fácil, que você consiga fazer integrações de forma mais fácil. E isso tudo, o objetivo final é impulsionar e conseguir que a gente consiga realmente comer caviar. Exatamente. Não só ouvir falar, né? Não só ouvir falar. Então, assim, a tecnologia está caminhando por isso. A gente está desenvolvendo uma tecnologia bem interessante para justamente atacar esses pontos de maior dor do mercado. É isso. Eu vou pegar o gancho, né, para convidar você que está nos assistindo, ou se conhece alguém interessado, ou o seu programador, o seu CTO, ou aquele que entende, né, ou que lida com a tecnologia dentro da tua gestora, da tua consultoria, da tua boutique de investimentos, né, fazer a provocação para participar desse processo de construção da nova infraestrutura do mercado de capitais. Essa é a nossa proposta, né? Não poderíamos trabalhar com ferramentas descentralizadas, com desintermediação, com adoção de novas tecnologias, sem ter uma visão, uma postura de colaboração e de compartilhamento. Então, é esse o nosso convite a você que se interessa do assunto ou a quem você entenda que possa se interessar, a fazer parte dessa nossa discussão. E, para isso, já vou colocar aqui, para a loucura dos nossos marqueteiros, convite a você clicar em algum lugar que vai estar aqui nesse vídeo para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp focado em profissionais do mercado, ligados ao mundo de tecnologia, onde o Felipe vai estar lá 24 horas, pode ser 24 horas, não, de pensar aqui, respondendo todas as dúvidas que você eventualmente... O horário é de 3 a 6. Da manhã às 6. Caso você tenha interesse, clique aqui em algum lugar para fazer parte desse grupo, onde a gente vai começar a promover, compartilhar
compartilhar conteúdo, tirar dúvidas e, de fato, fortalecer essa comunidade ligada à Web3, ligada à blockchain e ligada ao uso da Chainx para o mercado de capitais. Tá bom? Filipão, agradeço demais a tua participação. Certamente você vai voltar, porque eu ainda fiquei com várias dúvidas aqui. Eu sou chato nesse sentido, porque eu tenho que fazer as perguntas que os nossos usuários, os nossos telespectadores, os nossos seguidores gostariam de fazer, mas não fazem, né? Então, esse tema é um tema muito quente, é um tema que está na ordem do dia, mas não precisa ser um tema fechado, não precisa ser um tema tão complexo, ou melhor, transformar em mais complexo aquilo que já tem a sua própria complexidade. O nosso propósito aqui é desmistificar e tentar cada vez mais promover o diálogo, a colaboração, para que você, seja do sell side, seja do buy side, seja um prestador de serviço ligado ao mercado de capitais, em algum tipo de atividade, ainda que não adepto à infraestrutura da tecnologia, possa se beneficiar dela, assim como todos nós nos beneficiamos de outras tantas tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia, e a gente não necessariamente precisa ter um conhecimento profundo da sua infraestrutura. Então, passo a palavra para você de dar aí suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer muito a participação. Eu estou muito feliz mesmo. Acho muito interessante essa conversa, esse debate. Eu vejo muitas pessoas falando sobre blockchain, mas eu acho interessante trazer essa pegada que vai trazer um pouco do parte mais abstrata, a parte mais concreta, mais de usabilidade, o que é que essa tecnologia vai poder desbloquear de potencial. Também um pouquinho da parte técnica, porque o que vai diferenciar, o que sempre diferenciou, né, o sucesso é a informação, né? Você ter a posse da informação é a melhor coisa que você pode fazer para você. Então, assim, a gente está passando por um grande momento de revolução, uma revolução tecnológica muito grande em diversos setores. Com certeza, o setor financeiro, o setor da blockchain, o setor de inteligência artificial, são setores aí que estão na alta e que estão passando por esse turbilhão de transformações que a tecnologia está trazendo para a gente. Então, acho muito importante esses diálogos, acho muito importante a gente estudar, conversar um pouco mais sobre isso. E eu quero agradecer a minha presença, foi um grande prazer. Eu tenho mais vezes também. Sem dúvidas, eu vou ficar imensamente grato de poder responder. Muito obrigado. Muito bom, eu que agradeço. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar e também nos sugestões de novos temas que você queira ver aqui no nosso DCM. Então, até a próxima. Tchau, tchau.